Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas que beneficiam pessoas de baixa renda. São projetos que beneficiam desde a regularização da moradia ao reconhecimento da paternidade, entre outros. O Pauta Especial começa agora. O Moradia Legal é um projeto do Tribunal de Justiça de Alagoas que existe há mais de 10 anos e ajuda pessoas de baixa renda a terem o registro de seus imóveis e propriedades. O tribunal também atua para agilizar o tempo dos processos de reconhecimento de paternidade, também para pessoas que não têm condições de arcar com essas despesas. São apenas alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo TJ. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o desembargador Washington Luiz, presidente do Tribunal de Justiça, que está aqui conosco. Bem-vindo, doutor Washington. Bom, vamos começar falando do Moradia Legal. Como é que funciona esse projeto? O Moradia Legal é um programa que foi instituído aqui no âmbito do Estado de Alagoas há alguns anos atrás, quando eu era corregedor-geral da Justiça, e que nós retomamos com esse programa agora, uma parceria entre a Corregedoria, que tem como titular o desembargador Clever Loureiro, e com a presidência do tribunal na nossa gestão. Esse programa consiste no seguinte, em regularizar a posse que as pessoas têm sobre certos imóveis, e essa posse está devidamente configurada, mas que a pessoa não tem a escritura sobre esse imóvel. Então, normalmente, naturalmente, o que deveria acontecer? Quando alguém está na posse de um imóvel, em um terreno, e ali ele construiu a sua residência, e ele não está com a sua escritura, o correto, normal, é se propor uma ação denominada ação de usucapião. Mas existe um permissivo legal em uma lei federal de 2009 que diz que você pode propor o usucapião não judicial, o extrajudicial ou o administrativo. E esse procedimento é de uma forma simplificada. Então, nós formatamos um convênio com a Noreg, que congrega os registradores do Estado e os municípios do Estado de Alagoas. E, através desse procedimento simplificado, nós estamos procurando legalizar a posse dessas pessoas. Como é que, na prática, isso acontece? O município faz um levantamento de topografia subscrito por um servidor do município, normalmente um topógrafo ou engenheiro. Afora esse croquis do levantamento topográfico, junta fotografias do imóvel e, através de um requerimento padronizado, endereça isso ao dono do cartório, ao titular do cartório, ao registrador, que é o antigo tabelião. Ele verificando de que sobre aquele imóvel não existe outro registro, verificando que aquele imóvel não ultrapassa 250 metros, e a justiça constatando que a pessoa que é titular daquele imóvel, somada à posse dele ou até do antecessor, já ultrapassa 5 anos, aí, de uma forma administrativa, reconhece que o cidadão é o titular daquele imóvel e o Poder Judiciário autoriza a lavratura da escritura e essa pessoa recebe gratuitamente, naturalmente, esse título. No fim das contas, só é dono quem tem o papel, né? Exatamente. Então, a pessoa passa realmente a ser dona desse imóvel. O que acontece? Neste primeiro ato, o dono do cartório, o registrador, ele não recebe absolutamente nada. Mas ele vai passar a ter lucro, porque a partir da transação seguinte, ele começa a perceber as taxas, os emolumentos relativos àquela transação. E aquele que estava clandestino ia passar o resto da vida e ele não ia nunca perceber nada. Então, ganha com isso o registrador, ganha o chefe do executivo, porque está distribuindo cidadania, e o Poder Judiciário ganha também, e ganha muito mais, porque está colocando em prática aquilo que nós sempre repetimos, a proximidade do poder para com a sociedade. Então, isso é uma cadeia muito importante. O cidadão que recebe sua escritura, aquele imóvel tem uma valorização muito grande, porque com a escritura ele pode ir a uma entidade bancária e ele pode reformar o seu imóvel e dando como garantia a escritura que ele tem
qualquer entidade bancária libera o recurso. E ganha o cidadão também, Exatamente. né, desembargador? Porque, no fim das contas, é um trabalho de uma importância social muito grande. Agora, ele já está presente em vários municípios de Maceió. Como é que está essa abrangência aí do projeto? Eu vou te explicar como é que está acontecendo. Nós estamos firmando convênios com os municípios. Para que vocês tenham uma ideia, nesse instante nós já temos convênio com 55 municípios do estado de Alagoas. Mais da metade, né? Mais da metade. Isso é bom. E a tendência é crescer. Então, quando você começa o programa, ele não é no outro dia que ele funciona. Tem que ter esse levantamento topográfico, tem aquelas dificuldades do início do programa, mas já podemos anunciar que agora, já na próxima sexta-feira, no dia 4 de setembro, estaremos entregando os primeiros títulos no sertão alagoano, no município de Poço das Trincheiras. As primeiras famílias já vão receber esses títulos. Na semana seguinte, nós já estaremos em Marechal Deodoro, está na nossa programação Maragogi, Mata Grande, inúmeros municípios que me fogem agora. São resultados aparecendo, né? Taquarana. Então, até o final do ano, esse programa vai ter uma arrancada muito grande. E, naturalmente, com a divulgação que isso vai acontecer, vai chamar a atenção dos outros municípios que ainda não firmaram convênio conosco, mas principalmente dos interessados. Porque a notícia, o boca a boca, e também com a ajuda de vocês da imprensa, as coisas se propalam assim muito rapidamente. Então, naqueles municípios que nós estamos a distribuir, exemplo, como vamos fazer em Marechal, as 500 primeiras famílias, isso se reproduz. Isso não quer dizer que nós não voltemos por lá. Vamos a Marechal distribuir 500 títulos da primeira etapa. E aí a cadeia... Porque o trabalho, na verdade, vai continuar sendo feito. Agora, de onde é que vem a iniciativa? O TJ é que vai até as prefeituras é que vão até o TJ? O que é preciso para que essas prefeituras tenham para poder participarem desse programa? Como é que funciona? Quando nós iniciamos o programa e editamos um provimento conjunto da Corregedoria Geral de Justiça e da Presidência do Tribunal, e quando nós subscrevemos esse provimento, nós convidamos para uma solenidade que fizemos lá no tribunal, a AMA, que congrega a Associação dos Municípios, todos os prefeitos, e pedimos que eles reproduzissem aquela notícia para os seus associados. Ao mesmo tempo, compareceu àquela solenidade inúmeros prefeitos, e o boca a boca começou a acontecer. E nós oficiamos também aos municípios, aos prefeitos, e todos eles têm nos procurado, isso é feito lá no tribunal, e a adesão é feita de imediato. Ainda hoje fizemos a adesão do município de Olho d'Água do Casado. Ontem fizemos com o município de Messias. E quase todos os dias têm chegado prefeitos. Arapiraca, a prefeita Célia Rocha nos telefonava no dia de ontem, e Arapiraca vai aderir. Eu tive uma conversa com o prefeito Rui Palmeira dias atrás e pedi a ele que fizesse esse gesto, porque é interessante. Enfim, também, nós estamos de braços abertos, o Poder Judiciário não ganha um centavo absolutamente com isso. Mas o nosso desejo, a nossa vontade é de colocar em prática um preceito constitucional, que é o preceito da dignidade da pessoa humana. E, naturalmente, quem tem residência, a moradia legalizada, vai de encontro a esse preceito, vai em consonância com a melhoria de vida de cada um. Que, no fim das contas, o judiciário acaba lucrando nesse ponto, né? Exatamente. Acaba sendo beneficiado aí também. Que tá o nosso lucro. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, então, em relação àquela questão do procedimento do reconhecimento da paternidade. Está mais ágil agora o processo? Como é que está funcionando? Bem mais ágil. O que é que acontecia, fazendo um breve histórico sobre essa questão? Antigamente, alguém propunha, normalmente a mulher contra o homem, uma ação de investigação de paternidade, ela representando seu filho, dizendo que fulano de tal era o pai daquela criança. Como é que a justiça decidia a questão? Era analisando das provas que eram colocadas nos autos, uma fotografia, um bilhete, uma carta, ouvindo as testemunhas, para definir essa questão. Conversa, era por aí. Mais adiante a coisa evoluiu. O exame de DNA. Exame de DNA com a coleta do sangue, que dá uma certeza em torno de 99,99 e tal. Chega a ser inquestionável. Não tem o que discutir. Mas agora nós evoluímos um pouco mais. Por quê? Aqui no âmbito do Estado das Alagoas,
quem procura o Poder Judiciário, a pessoa carente, e para a realização desse exame de DNA, só em 2 locais nós fazíamos a coleta. Um laboratório em Arapiraca ou na capital. Ou seja, uma criança, um cidadão, uma mãe de lá do município de Taquarana, de Delmiro Gouveia, para se deslocar até a capital ou até Arapiraca, levava um certo tempo. E também tinha que seguir um cronograma. Então, esses exames que eram feitos para definir a paternidade, nós temos dados que nos mostram que demoravam em torno de 1 ano e meio para a definição da questão. Nós evoluímos agora. Instituímos um programa que, no âmbito do Estado de Alagoas, é um programa inovador. Inclusive, nós estamos disputando o prêmio Inovare, que premia as grandes propostas a nível do Poder Judiciário do Brasil. Então, a inovação nossa é o seguinte: ao invés da coleta do sangue, agora a coleta é através da saliva. Ou seja, vai ser feita no local, né? Exatamente. Nós instituímos um kit e distribuímos com todos os juízes do Estado, com todas as comarcas, e eles recebem lá onde eles estão trabalhando um kit, e que dentro desse kit vai um equipamento? Não, o que você usa para... Um cotonete, exatamente, ia me fugindo agora. Um cotonete gigante. Um cotonete. É um cotonete, um cotonete gigante, desse tamanho assim. Vai dentro do envelope naquele kit. Então o juiz designa a audiência. Na audiência comparece o pai, o filho e a mãe. E na presença do juiz, na presença do promotor e na presença do escrivão, se faz a coleta da saliva, dos 3, separadamente. Entendi. Dá um tempozinho ali, aquele cotonete seca, bota dentro do envelope e nós temos um convênio com os Correios. Na mesma hora que termina, manda para os Correios. Os Correios mandam para o laboratório da Universidade Federal de Alagoas, que tem convênio conosco. Rapidamente, a universidade se debruça sobre aquele exame e devolve. Ou seja, a média para a definição da paternidade, que demorava 1 ano e meio, agora está reduzido para 8 dias, 15 dias, no máximo. É uma redução bem significativa, né? Exatamente. Que você dá o direito, um direito muito importante que a pessoa tem, inclusive, de ter o reconhecimento da paternidade, né? Ter o nome do pai ali no Exatamente. E a praticidade. Agora não precisa ninguém se deslocar da localidade em que vive para que esse exame possa acontecer. Então, em casos, inclusive, de urgência urgentíssima, o juiz pode, inclusive, nem sequer botar aquele envelope no correio. Ele mesmo traz, já aconteceu, traz pessoalmente até o laboratório, pega lá de volta e devolve. Então, aqui na capital, por exemplo, nós temos dados e nós temos um acompanhamento, feito meticulosamente por aqueles que trabalham em nossas pesquisas, de que já houve definição de paternidade em 8 dias. Coisa boa. Bom, vamos continuar essa conversa daqui a pouco, depois do intervalo. Convido o senhor a permanecer aqui com a gente no estúdio. No próximo bloco a gente continua essa conversa com o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Washington Luiz. Até daqui a pouco.